Eu sou Laura Martins e sejam muito bem-vindos ao Concurseiro Digital, seu podcast voltado para concursos públicos. Eu sou Lucas Azevedo e quero te convidar a mergulhar com a gente no mundo do direito brasileiro. Hoje, vamos abordar um tema recorrente em concursos: os crimes hediondos. Quando se trata de política criminal no Brasil, poucos diplomas legais refletem de forma tão clara a opção legislativa pelo endurecimento penal quanto a Lei nº 8072/1990. Trata-se de uma norma que não cria tipos penais novos, mas estabelece um regime jurídico mais rigoroso para determinados crimes considerados de extrema gravidade. O fundamento dessa diferenciação encontra-se diretamente na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especificamente no artigo 5º, inciso XLI. Esse dispositivo determina que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia os crimes hediondos, além da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e do terrorismo. Desde já é importante destacar um ponto recorrente em provas. Esses três últimos não são tecnicamente crimes hediondos, mas sim crimes equiparados, embora submetidos a regime jurídico semelhante em diversos aspectos. Diferentemente de sistemas jurídicos que adotam critérios abertos ou valorativos, o ordenamento brasileiro optou por um modelo de definição legal. Isso significa que o conceito de crime hediondo é taxativo. Apenas os delitos expressamente previstos da lei podem ser assim classificados. Não importa a gravidade concreta do fato, sua repercussão social ou o grau de reprovação moral. Se o crime não estiver no rol legal, ele não será considerado hediondo. Esse ponto é essencial para concursos públicos, pois elimina interpretações subjetivas. O rol de crimes hediondos está previsto no artigo 1º da lei, e inclui, entre outros, o homicídio qualificado, o latrocínio, a extorsão qualificada pela morte, a extorsão mediante sequestro em todas as suas formas, o estupro de vulnerável, a epidemia com resultado morte e a falsificação de medicamentos. A lei também abrange hipóteses específicas, como o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. A leitura atenta desse rol é indispensável, pois as bancas examinadoras frequentemente exploram diferenças entre figuras típicas próximas, como o homicídio simples e qualificado. A natureza jurídica da lei é outro ponto relevante. Não se trata de uma lei incriminadora, mas de uma lei que estabelece um regime penal e processual mais severo. Seus efeitos se projetam tanto na fase de conhecimento, quanto principalmente na execução penal. Nesse sentido, ela dialoga diretamente com a Lei de Execução Penal, LE, influenciando critérios de progressão de regime, concessão de benefícios e duração do cumprimento da pena. Historicamente, a lei previa que o cumprimento da pena para crimes hediondos deveria ocorrer integralmente em regime fechado. Esse entendimento, contudo, foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade dessa imposição por violação ao princípio da individualização da pena. Atualmente, o sistema de progressão de regime para crimes hediondos foi profundamente alterado pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime. Os percentuais de cumprimento de pena passaram a variar de acordo com critérios como primariedade, reincidência e resultado do crime. Em linhas gerais, exige-se o cumprimento de 40% da pena para o condenado primário por crime hediondo sem resultado morte, 60% para o reincidente na mesma situação, e percentuais ainda mais elevados, como 50%, 60% ou até 70%, quando há resultado morte ou circunstâncias agravantes específicas. Esse modelo evidencia uma tendência contemporânea de individualização mais detalhada da execução penal, com diferenciação entre perfis de condenados. Para fins de concurso, é fundamental memorizar esses percentuais e compreender sua lógica, pois são frequentemente cobrados de forma objetiva. Outro aspecto relevante diz respeito ao livramento condicional. Nos crimes hediondos, sua concessão é mais restrita. Em regra, exige-se o cumprimento de mais de 2/3 da pena, além de requisitos subjetivos como o bom comportamento carcerário. A reincidência específica pode impedir a concessão desse benefício, o que reforça o caráter mais rigoroso do regime. No que se refere à liberdade provisória, é comum a confusão entre inafiançabilidade e impossibilidade de liberdade. A lei estabelece que os crimes hediondos são inafiançáveis,
o que significa que não é possível obter liberdade mediante pagamento de fiança. Entretanto, isso não impede por si só a concessão de liberdade provisória por outros meios, desde que ausentes os requisitos da prisão preventiva. Esse é um ponto clássico de prova, pois exige atenção à distinção entre institutos processuais. A Constituição também veda a concessão de graça e anistia para crimes hediondos. Contudo, não há vedação expressa ao indulto, o que gerou debates relevantes na doutrina e na jurisprudência. Esse tema costuma aparecer em provas mais avançadas, especialmente em concursos de nível jurídico. Outro ponto que merece destaque é o indiciamento e a persecução penal nesses crimes. Embora a lei não altere diretamente a estrutura do processo penal, sua incidência influencia decisões sobre prisão preventiva, gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública. Assim, a classificação de um crime como hediondo pode impactar significativamente a atuação judicial desde a fase inicial da persecução. Além disso, a lei sofreu diversas alterações ao longo do tempo, ampliando o rol de crimes hediondos e ajustando seus efeitos. Isso reforça a necessidade de estudo atualizado, já que questões de prova frequentemente exploram modificações legislativas recentes. Do ponto de vista dogmático, a lei de crimes hediondos representa uma manifestação do chamado direito penal de maior severidade, voltado à repressão de condutas consideradas especialmente lesivas. Entretanto, esse endurecimento convive com limites constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena, que impedem a adoção de medidas absolutamente rígidas ou desproporcionais. Em síntese, a Lei nº 8072/1990 estabelece um regime jurídico diferenciado para determinados crimes, caracterizado por maior rigor na execução penal, restrições a benefícios e tratamento mais severo em diversos aspectos. Contudo, esse regime não é absoluto e deve ser interpretado à luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores. Para fins de concurso público, 3 pilares devem ser dominados: o rol taxativo de crimes hediondos, os percentuais de progressão de regime após o pacote anticrime e as limitações constitucionais impostas ao rigor da lei. A compreensão desses elementos permite não apenas resolver questões objetivas, mas também interpretar corretamente situações práticas apresentadas em provas discursivas. Mais do que memorizar dispositivos legais, é necessário compreender a lógica do sistema. O Estado busca reprimir com maior intensidade determinados crimes, mas permanece vinculado a garantias fundamentais que estruturam o Estado de Direito. É nesse equilíbrio entre rigor punitivo e limites constitucionais que se insere a Lei de Crimes Hediondos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Chegamos ao fim de mais um episódio focado em um tema tão importante. Ficou com dúvidas? Deixe sua pergunta nos nossos perfis oficiais. Bons estudos e contem com a gente. É isso aí. Estamos focados na sua aprovação. Até o próximo episódio.